Ah, que alegria estar aqui com vocês no dia 27 de abril, gente. Mas esse ano tá bom, não tá? Tá tudo indo tranquilo, salvo as loucuras do site da Foco. Você tem acompanhado, gente? Sobe, desce, tem dia que dá para fazer uma compra, tem dia que não dá, mas tudo caminhando bem. Vamos todos sobreviver, vai tudo dar certo, tenho certeza. E hoje, nesse dia 27 de abril de 2026, eu vou receber aqui o professor Leonardo Zanini, que está montando a coleção dele na editora Foco, Direito Civil Parte Geral, Direito Civil Coisas. Olha aqui, ele já está aqui conosco. Deixa eu convidá-lo. Espera aí, Léo, já te mando aí, ó. Da personalidade, o cupom dele é Zanini20 para você comprar um ou todos os livros dele no site da editora Foco com 20% de desconto. Léo, agora tem duas setinhas. Aê, garoto! E o Direito Civil das Sucessões, Leonardo Estevão de Assis Zanini, que é livre docente e doutor em Direito Civil pela USP, pós-doutorado em Direito Civil pelo Max Planck Institute. E claro que não vou ler, né, Léo? Você não vai me fazer ler esse nome aqui. Pós-doutorado em Direito Penal pela Max Planck, também doutorado em Direito Civil pela Albert... Você fala depois. Mestre em Direito pela PUC, bacharel em Direito pela USP, juiz federal, professor universitário, autor de livros e artigos publicados na área de Direito Civil, Direitos Intelectuais, Direito Consumidor e Direito Ambiental. Léo, seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos para entender o sucesso dessa coleção. Como é que você está, Léo? Obrigado, Léo. Tudo bem? Acho que vai ficar meio curto aqui, que eu estou tentando deixar o celular de um jeito razoável, mas acho que vou ficar devendo. Não, ó, tá quase. Aí tá bom, Léo. Oi? Aí já tá espetacular, só da gente estar te vendo, tá maravilhoso. Beleza. Então, é um prazer, né, continuar a coleção com a editora Foco. Então, a gente começou com um livro de sucessões, né, foi até uma surpresa, né, o livro de sucessões já entrou na 4ª edição. Poxa, depois, o livro seguinte acabou sendo o de parte geral. E esse livro de parte geral, lógico, o estudo de parte geral ele é fundamental. Esse é o de sucessões, né, que já está na 4ª edição. E o parte geral ele é fundamental para a gente compreender direito civil. Não adianta nada querer estudar direito civil se não tiver uma boa base de parte geral, né? Exato. Eu digo para os meus alunos que o primeiro ano, a parte geral talvez seja a matéria mais importante que a gente tem em toda a faculdade, porque ela serve de fundamento não só para as matérias de direito civil, mas também para o restante, né? As outras matérias, mesmo o direito público, é importante. Então, nessa parte a gente vai encontrar conceitos que são fundamentais para todos os livros do direito civil. A gente pode pensar em personalidade, até direitos da personalidade, que hoje em dia é um assunto super importante, que esse é um outro livro que tem publicado pela editora Foco, né, o livro de direitos da personalidade. Esse já eu já posso dizer que já é quase que o clássico já, né, dentro dessa área. A gente tem capacidade, a gente tem bens, fatos, né, fatos jurídicos, atos jurídicos, a gente tem prescrição, a gente tem prova, decadência, então tudo isso está dentro da parte geral. Então não dá para passar, estudar a parte geral por qualquer trabalho, né, ou um trabalho antigo, um trabalho desatualizado. Então, o livro aí de parte geral que foi publicado pela editora Foco, ele busca, né, ele cumpre aí exatamente a função de oferecer, tanto para o estudante quanto para o profissional, uma visão que seja... Né, o meu objetivo principal é esse, né, uma visão clara, uma visão sistemática, atualizada dos institutos, né, e que vai conciliar tanto tradição doutrinária como transformações legislativas e jurisprudenciais que a gente tem. Quando eu estava na graduação, eu às vezes pegava um livro, por exemplo, de filosofia do direito, e aí eu chegava e falava assim, nossa, eu li tudo e não entendi nada. De nada, sim. Não tem como, né, seguir um livro assim. Né? Aí eu lembro que eu estudava, né, eu acho que você deve ter estudado também por ele, eu lembro que eu pegava o Bobbio, né, e aí o Bobbio lia e falava assim, nossa, agora eu entendi filosofia, não é? Verdade. Então, o que eu procurei Bobbio. tentar deixar os temas que são difíceis bem
tranquilos, né, para ficar uma compreensão bem clara de tudo do direito civil. Porque não adianta nada eu pegar também um autor que ele começa a citar um monte de autores, aí a gente encontra livros de direito civil assim, né, o autor começa a citar, fala, A fala isso, B fala isso, e vai até, né, cita 40 autores, chega no final e a gente não sabe o que ele está falando E ele mais. mesmo não tem uma posição definida, né, Léo? Ele mesmo não tem uma posição definida, e para quem está estudando, isso aí é um horror. Né? É. E aí esse livro também, ele tem um diferencial de ter bastante doutrina alemã, né, porque justamente por ter já estudado muito lá na Alemanha, né, ter feito pós-doutorado, eu estou praticamente concluindo um doutorado inteiro lá, então tem bastante doutrina alemã e, obviamente, não falta o que a gente tem no Brasil, que é comum, doutrina francesa, doutrina italiana, então, doutrina francesa e doutrina italiana que são comuns nos livros brasileiros, não falta, mas tem esse adicional que é doutrina alemã, né? E não é doutrina alemã que foi pesquisada, né, lendo um livro que foi uma tradução do espanhol, não, é doutrina realmente pesquisada em livros escritos em alemão. Em alemão, sim. Você é Um fluente grande... em alemão, né, Léo? Sim, sim, sim. Eu leio muito bem, né? Não dá para não ter, não dá para fazer um doutorado lá sem conseguir ler direitinho, né? Verdade. E aí, então, esse trabalho, esse livro de parte geral, ele foi construído basicamente com essas experiências todas, né? Também tem a experiência na magistratura, né? Os vários e vários anos dando aula de direito civil, né? Parte geral incluindo aí, né? E aí, o destaque mesmo desse trabalho, que eu acho que ele é ser didático, ser acessível, mas ele não perde a profundidade. Então, todo mundo que leu o texto sempre volta e me fala, olha, eu gostei muito porque é um trabalho que ele é direto ao ponto, ele é didático, ele é fácil a compreensão, mas ele não deixa nada a desejar no que toca aí a profundidade. Né? Então, cada capítulo ele vai ser estruturado de uma forma lógica, com explicação conceitual, exemplo prático, que isso aí eu acho que é fundamental, referência à jurisprudência, então eu procuro jurisprudência especialmente do STF e do STJ, né, que hoje em dia, especialmente em razão de recursos repetitivos, elas acabam sendo mais importantes, mas eventualmente tem também jurisprudência de Tribunal de Justiça, e isso tudo então vai permitir ao leitor a compreensão não só do texto legal, mas também da aplicação concreta. Né? E pelo fato de a gente estar falando de uma obra de 2026, né, isso significa que a obra está super atualizada. Sim, eu ia chegar nesse ponto. Nada aqui na legislação nova, está tudo atualizado. E não se trata de um livro que a gente vê muitas vezes, né, nós dois que já somos um pouquinho mais velhos, né, Léo, a gente que estudou pelo código anterior, né, então a gente pega às vezes um livro que foi feito na época do código anterior. Não, esse livro não foi feito na época do código anterior, ele não é uma atualização de um livro antigo que foi feito pelo código de 1916, né? Ele já é um livro que foi todo trabalhado dentro do código de 2002, lógico que tem alguma remissão, quando necessário, ao código de 1916, a parte histórica também, mas não foi um livro que foi construído lá atrás, né? Um livro com uma construção mais recente. Então, a gente trata dos temas que são fundamentais aí em parte geral, né? Não vou deixar nenhum desses temas de lado. A gente segue a ordem de exposição do Código Civil, que eu acho que isso também mostra justamente uma forma que reflete no aprendizado bem. Então, não adianta nada fugir muito do que está no texto legal, ou seja, tentar tratar o Código Civil de uma forma muito diferente. Não, livros clássicos, né, e mesmo assim, hoje a gente percebe isso, que o aprendizado ele flui muito bem se a gente acaba seguindo a ordem. Então, é isso que é feito, mas com atualização legislativa, jurisprudencial, exemplo, né, clareza didática, em tudo isso tem nesse trabalho de parte geral. Além disso, o trabalho ele acaba já está sendo, né, integrado aos outros 2 livros da coleção, né, ainda vão vir mais livros da coleção, mas ele está totalmente em coesão, integrado com os livros de coisas e
o livro de sucessões, né? O livro de sucessões, como eu já mencionei, ele foi publicado, a primeira edição foi pela própria Foco, né, Léo? Sim. É um livro que está na quarta edição, 2026. Ele tem 328 páginas, então o objetivo desse livro foi igualzinho do livro de parte geral, né? Não escrever demais, né? Porque também, né, as pessoas acabam se aborrecendo se escreve demais sem necessidade. Então, é justamente aquele ponto que a pessoa precisa aprender. E esse livro também está junto com o de parte geral, em coesão com o livro de Direito das Coisas. O livro de Direito das Coisas já está na quinta edição, era um livro que ele estava em uma outra editora, e eu acabei, até pela experiência que eu tenho tido com a Foco, eu acabei trazendo o livro também para a Foco, né? Então essa primeira edição que nós estamos com esse livro na Foco, é um livro que tem 384 páginas, e ele é de 2026, então ele está bem super atualizado, e tem um prefácio do ministro, nesse caso esse livro tem um prefácio do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, é um ponto aí, como é um livro mais antigo, o ministro acabou fazendo um prefácio desse livro, e ele trata, né, logicamente, de temas os temas tradicionais, né, e temas mais atuais, que a gente pode pensar em direito de laje, de propriedade, né, que são temas mais recentes do nosso direito das coisas. E essa coleção, agora o próximo que deve vir, vai ser o livro de Direito das Obrigações. Então, acredito que no final desse ano ou no início do ano que vem, né, a editora já vai estar soltando o próximo volume, que é de Direito das Obrigações. E eu posso dizer que esse de parte geral, mesmo com um dos meus alunos, né, eu sempre falo assim, olha, pegue o máximo de livros de direito civil que você puder, leia os livros para fazer uma comparação, né, e veja o texto que você gosta. Digo sempre isso com meus alunos. E aí, o texto que você mais gostar, mais se adaptar, esse texto, esse é o livro que você deve seguir em direito civil. E eu, para minha felicidade, tenho sempre encontrado alunos que falam assim, olha, professor, eu gostei mais do seu texto, né? Então, eu vou acabar seguindo o seu texto. Não obstante, eu sempre dou a opção para os meus alunos estudar o livro que quiserem, né? Não obrigo ninguém a pegar o meu livro, mesmo sendo professor da matéria, para estudar. Né? Peguem o livro que gostarem, o texto que acharem que a leitura é mais gostosa. E eu tenho tido essa satisfação de ter sempre essa resposta dos meus alunos, dizendo que, olha, esse foi o texto que eu mais gostei, né, pegando os textos clássicos, né, autores conhecidos e tudo mais. É um livro novo, mas a gente já vê que está tendo um resultado muito bom. Né? Eu acho que na Foco também já devem estar percebendo esse resultado, né, Léo? Sim, é um dos livros mais acessados na Pearson, que é a nossa representante nas bibliotecas virtuais em 49% das instituições de ensino superior do Brasil. Então, o livro foi tendo muita aceitação. Léo, eu me recordo quando a gente fez a live desta obra aqui, quando a gente lançou, e eu falava de como eu gostava desse tema e de como o tema vinha ganhando espaço nos debates, nas discussões, né? Porque tudo que de algum modo vimos ou vemos aí nas redes sociais de debates, discussões, as fronteiras, os limites, né, passam invariavelmente por discussões relacionadas ao direito da personalidade. Então, pode ter um pano de fundo de direito penal na frente, mas, obviamente, há uma violação ali conexa, né? E, Léo, o que se percebe dentro daquilo que você falou e que também é comprovado, para quem nos ouve ao vivo ou em reprise ou no Spotify, dá para ir lá no site da Foco e baixar gratuitamente a degustação de cada uma dessas obras, para que vocês, muito mais do que nós, possam concluir pela fluidez do raciocínio da escrita do Léo. Não é porque, como ele falou aqui, tem fundamento no direito alemão, no italiano, no francês, necessário para o direito civil brasileiro, que a leitura tem que ficar pesada. Então, é um livro gostoso de você, de fato, assimilar o conteúdo. Endosso tudo que você disse, Léo. E agora, muito feliz, havia ali uma demanda enorme pela chegada do direito das coisas na editora Foco. Muitas pessoas perguntando por que a Foco ainda não tinha, só falei, calma,
tudo tem seu tempo e agora estamos bem representados. E, Léo, quando você fala do direito de laje e de outras atualizações, como são as atualizações do direito civil, legislativas e também jurisprudenciais em boa parte? Ou as jurisprudenciais estão mais relacionadas a alguma interpretação de alguma lacuna? Conta um pouco disso para gente, por favor. É, principalmente na parte do direito das coisas, a gente tem a legislação, mas muitas vezes essa legislação ela acaba tendo uma interpretação um pouco diferenciada, né, especialmente pelo STJ. Então, aí a gente tem temas que a gente pode pensar que tem bastante alteração pela jurisprudência como a propriedade resolúvel. Então, a gente pode pensar em alienação fiduciária ou então outros assuntos como compra e venda com reserva de domínio também, que entra ainda nessa parte de direito das coisas, ou então compromisso de compra e venda, muitas vezes compromisso de compra e venda na jurisprudência, até para tentar dar uma amenizada no que está constando da legislação, às vezes o judiciário tem uma interpretação, vamos dizer assim, que tenta ser um pouco salomônica. Então, às vezes, foge um pouquinho da aridez da legislação, né, e a gente passa a ter um pouco de interpretação jurisprudencial que vai fazer diferença. Então, são temas em que sempre a gente tem decisão judicial que atualiza a matéria. Um caso que a gente pode também citar, não só no direito das coisas, também em direito das sucessões, né? A gente sabe que, pela legislação, quem pode fazer, né, um inventário extrajudicial é um herdeiro que é maior e capaz, né? E também não pode haver dissenso, né? Tem que haver um consenso entre as pessoas para poder fazer um inventário extrajudicial. Mas o que acontece? Essa daí também é uma matéria, né? Já no livro de sucessões, essa também é uma matéria que a gente vai encontrar a jurisprudência dando uma amenizada no rigor aí da legislação. Então, a gente vai, sim, encontrar casos em que alguns tribunais de justiça eles vão permitir que mesmo um menor, né, observado aí determinados requisitos, eles venham a fazer participar, né, de um inventário extrajudicial. Na legislação também diz que se houver testamento, não pode ser realizado extrajudicial. E aí a gente também tem a decisão do STJ em que permite que o testamento, mesmo com o testamento, seja feito um inventário extrajudicial, e também há a resolução do CNJ nesse sentido. Então, observar... Ótimo, muito bem lembrado. Resolução do CNJ e que a jurisprudência coloca, há uma espécie de uma atualização legislativa, né? Nesses casos aí que eu mencionei, às vezes a atualização legislativa que o judiciário faz, vamos dizer assim, né, não é muito boa, mas esses casos são bons exemplos aí, né, no caso de sucessão, inventário extrajudicial, são bons exemplos aí do que a jurisprudência ela acaba influenciando na legislação. Ô, Léo, você falou do CNJ e eu me lembrava muito das aulas do professor Nelson Rosenwald, que foi discípulo, funcionário, amigo. CJF ainda tem as interpretações do CJF ou isso não guarda mais peso? Como é que é essa questão hoje? Não, ainda existem, né? São, como você disse, são interpretações. Já das jornadas, né? Você está falando das jornadas de direito civil. As jornadas, muitas vezes, as pessoas confundem, né? Confundem, a gente vê lá um enunciado, a pessoa às vezes confunde com uma súmula, súmula do STJ, uma súmula do STF, né? Mas esses enunciados das jornadas de direito civil, eles têm efeito doutrinário. Doutrinário, então, acadêmico. Acadêmico, né? Então, são professores que se reúnem num congresso e eles montam enunciados que seriam como se fosse uma interpretação... Diretrizes. Atualizar diretrizes, né? Diretrizes para serem seguidas. Elas não são, eles não são obrigatórios de maneira nenhuma, mas podem ajudar. Às vezes eu digo que às vezes são bons, às vezes não tão bons, mas até nos livros eu procuro fazer o seguinte: para não misturar com o texto, né, o corpo do texto, eu costumo colocar os enunciados em notas de rodapé. Então, eu explico um assunto, ponho uma nota de rodapé e aí já tem uma menção ao enunciado. E lógico que quando eu não concordo muito aí com o enunciado, né, eu faço aí minhas observações em relação a ele. Mas normalmente são bons os enunciados, né?
Muito bom. Ô, Léo, eu fico muito feliz de te ouvir. Eu desejo um êxito assim enorme para a sua coleção, porque sendo exitosa a sua coleção, a Foco está bem estruturada na graduação em Direito. E livros como o seu, eu lembro que na época, minha época de graduação, né, era Venosa, era Rodrigues, era Caio Mário, e cada um tinha uma posição, né? Se você fosse estudar Direito das Águas, tinha que ser o Rodrigues, se fosse estudar Direitos Reais, o Caio Mário. Enfim, cada um, Direito de Família, Caio Mário, cada um tinha ali uma posição. E o que eu tenho percebido pela leitura de suas obras é que você tem uma linha segura. Você não gera uma instabilidade no conhecimento, no estudo. E eu queria te parabenizar por isso e, mais uma vez, convidar aqueles que nos ouvem a, depois de conhecer sua obra em degustação, comprar com o cupom ZANINE20 uma ou todas as obras para ter ali a coleção em casa. Léo, mas as palavras finais desse agradabilíssimo encontro são suas, meu amigo. Bom, eu só tenho a agradecer, né, tanto a você quanto a Roberta pela confiança, né? Foi até um colega que me apresentou a Roberta, né? Foi o Delore, né? Que também é autor de Grande Delore. Tive com ele na semana passada tomando um café. ele que me apresentou a Roberta, ele falou, olha, veja com o pessoal dessa editora, essa editora está começando a trabalhar agora com obras não só para concurso, mas obras mais acadêmicas, né? E aí foi uma grande satisfação para mim começar a trabalhar com vocês, e o resultado é esse, né? Eu acredito que é, virão muitas outras obras, né? Como eu falei, a minha tese de doutorado da Alemanha, eu já até passei para a Roberta, ela já falou, olha, assim que você puder dar o ok no texto, já vai sair, né? Então tem até essa tese de doutorado, tem o nosso livro de obrigações, eu ainda quero também passar o de direito de autor e o de direito à imagem, mas A esses daí imagem. uma atualização, então eu acho que talvez no final do ano que vem a gente vai ter uns 8, 9 livros meus aí com Oremos. então, eu só tenho Oremos. que agradecer realmente o trabalho que vocês têm feito na divulgação, né, na publicação desses livros. Então, minhas palavras são de agradecimento à editora Foco. É É isso. super recíproco, Léo. Muito obrigado, que seja próspera a sua produção editorial e que venham então esses outros 4 livros para a gente ficar aqui com 8 na casa, sempre lhe dando a atenção e o respeito que seus trabalhos merecem, Léo. Muito obrigado mesmo. Ah, pode falar, Léo. Não, agradecendo só, muito obrigado e até a nossa próxima, que a gente já está fazendo bastante lives, né, cada lançamento. Seguramente. Verdade. A todos que nos acompanharam ao vivo em reprise, fiquem com Deus, com saúde, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Léo. Forte abraço. Valeu.